Pão de Açúcar, PECAR3, o código. Vamos falar hoje sobre essa rede de supermercados aí, né, de bairros nobres, de classe A. Fala pessoal, sou o Daniel Souza, aqui do Finanças Pessoais. Nesse canal a gente fala sobre investimentos, finanças, bolsa de valores e para que você não perca nenhum conteúdo aí que eu posto 3 vezes por semana, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos falar sobre Pão de Açúcar, tá? O que aconteceu recentemente? Uma cisão, houve a separação de Pão de Açúcar com Açaí. O açaí tinha uma parte do Pão de Açúcar, né? Cerca aí de mais ou menos 20%. E aí chamou muita atenção, porque no dia que houve essa cisão, foi negociado no código açaí, né? Pela primeira vez, separado do Pão de Açúcar. Então houve uma divisão, as ações com isso, né, do Pão de Açúcar, como dividiu o Pão de Açúcar, o preço das ações num dia caiu demais, mais de 40%, e as ações do açaí dispararam mais 100%, tá? Houve um ajuste de mercado aí, mas para quem já era acionista do Pão de Açúcar, ganhou, né? Ele ganhou as ações do açaí, meio que ficou elas por elas, mas como o mercado teve uma percepção um pouco diferente, quem já tinha as ações acabou ganhando um pouco. Tá, Daniel, mas com essa queda grande que teve no Pão de Açúcar aí, vale a pena investir, né? Aproveitar esse desconto que houve aí? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre o grupo Casino. Casino, grupo francês, que tem, na verdade, assim, uma briga, né? Desde da década de 90 com a Abílio Diniz, em cima do Pão de Açúcar. O Abílio Diniz tinha a obrigação de vender para o Grupo Casino no futuro, né, que chegou, e aí o Abílio Diniz, na verdade, ele pegou uma sociedade com o Carrefour e meio que esse contrato aí ficou ambíguo, enfim, tá? Teve toda essa questão com o Abílio Diniz, mas a gente conhece como, né, o Pão de Açúcar, essas lojas, esses supermercados, o varejo, né, mais de 2.000 lojas no Brasil, mais premium, né, os produtos de qualidade, preço maior. E o que a gente viu analisando os dados da empresa? Hoje, ela tem um dividendo, está pagando um dividendo até alto, acima da Selic, que é de 7,1%. Tá? Só que a média de pagamento de dividendos do PECAR3, Pão de Açúcar, não é tão alta assim, tá? Se você pegar nos últimos 10 anos, não dá nem 3% a média desse dividend yield. Outra coisa que eu observei e achei legal é o PL, né? Mas assim, aí tudo que a gente vai falar agora sobre preço, sobre desconto, sobre essas questões, tem muito a ver com essa cisão, tá? Então, precisa passar um período de tempo um pouco maior para que a gente tenha uma dimensão do que é Pão de Açúcar hoje, né? Porque teve tudo isso que a gente falou. Então, a PL, relação de preço-lucro, está em quase 4. É um PL considerado baixo. Quer dizer que em 4 anos você recuperaria aí o seu retorno do investimento na forma de lucros, tá? Sendo que a média aí é 14. Então, assim, está um pouco distorcido ainda os números. E isso pode gerar armadilhas para o investidor, caso ele não saiba analisar a empresa como um todo, tá? Os dados como um todo. Se ele for em cima do PL só, ou se ele for em cima, por exemplo, da relação preço-valor patrimonial, que ficou muito baixa, porque como houve essa cisão, ficou aí o valor patrimonial de 0,65, né? É como se a empresa tivesse com um desconto de 35% sobre o preço que ela deveria estar sendo cotada na bolsa, tá? E então, assim, o que aconteceu na prática? Vou até colocar o gráfico aqui. Depois dessa cisão, como houve uma queda muito grande de PECAR3, houve uma escalada de preço, né? O mercado teve essa percepção que ficou barato, enfim, teve uma escalada de preço em cima disso aí, tá? Então,
essa questão do preço ainda está um pouco se ajustando, né? Com relação ao endividamento da empresa, também achei a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido, tá? Que a gente aceita aí 0,5 como sendo aceitável, tranquilo, e está em 0,37 essa relação aí, tá? E a média está até um pouco acima da média, que é de 0,2, mas o endividamento bem controlado, tá? Então, é uma empresa que foi fundada aí há muito tempo atrás, né? 1959, e conhecida por muitas pessoas. A relação a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é o ROI que a gente chama, a gente gosta, né? Pelo menos eu gosto de empresas que têm um ROI constante acima de 10%. No caso da Pecar 3, é 16,5%, né? Esse ROI aí atualmente. Sendo que, na média, essa média é mais baixa. Então, como houve todas essas distorções na contabilidade, teve essa questão, tá? Então, a média do ROI da empresa é mais baixa, é 8,2, tá? Então, é um ROI abaixo de 10, inclusive, na média. A margem líquida é que chama atenção. Na verdade, assim, chama atenção se você comparar com outros setores da bolsa. A gente tem margem líquida, por exemplo, na parte de transmissão de energia, que supera 70%, né? Agora, no varejo, como é varejo, pessoal, a margem é muito baixa. Varejo em si, a atividade de você comprar um produto e revender ele, né? Frutas, produtos de limpeza, esse tipo de coisa, supermercadista, né? Esse tipo de negócio, ele é, por natureza, um negócio com margens baixas, tá? E o Pão de Açúcar, mesmo tendo esse lado mais premium, ela tem uma margem líquida atual de 6%, tá? Uma margem, eu gosto de empresas que têm uma margem líquida acima de 10%. E a média é de 2%, tá? A média não somente da Pecar 3, mas do varejo em geral, é mais ou menos isso mesmo, pessoal, é 2% de margem, tá? Então, se você vende 100, você fica com R$2, tá? É mais ou menos isso mesmo, tá? E aí, essas empresas, elas ganham normalmente no volume, né? Volume de vendas. Então, que é comércio, que é distribuição de alimentos, esse tipo de coisa. No caso do Pão de Açúcar, né? Outra coisa que eu observei também, que é uma análise mais contábil, é a questão do ativo circulante. O que é isso? É a parte da empresa que põe dinheiro no bolso, né? Que é caixa, que é investimentos de curto prazo, disponibilidades, enfim, estoques. A parte do ativo circulante do Pão de Açúcar, nos últimos 2 anos, ficou muito próximo do passivo circulante. Isso não é muito bom, não, porque quer dizer que as obrigações, o passivo circulante é o contrário que eu falei, é o que tira dinheiro do bolso da empresa no intervalo de 1 ano. Então, que é as dívidas de curto prazo, contas a pagar, né? Então, esse equilíbrio do ativo circulante com o passivo circulante, o ativo circulante era maior do que o passivo circulante, que dava uma folga financeira, uma tranquilidade maior. Isso antigamente, há mais de 2 anos atrás. Nos últimos 2 anos, a gente viu que isso ficou muito próximo, e isso pode ser uma estratégia, tá? Assim, da empresa, mas assim, é uma coisa um pouco perigosa, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui de sugestão para você um vídeo falando sobre outra varejista.